Olá, meu irmão, boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando para estudarmos mais uma porção da Palavra do Senhor. E o tema para nós essa tarde será: não se dobre a este século. Não se dobre a este século. Meus irmãos, nós somos seres livres, nós somos cidadãos dos céus, nós temos uma pátria celestial. E o que acontece? O mundo vai querer fazer nos dobrarmos às leis mundanas, às leis deste mundo, ao estilo de vida deste mundo e ao linguajar desse mundo. Só que nós estamos submetidos não às leis mundanas criadas pelo mundo, mas nós estamos submetidos às leis espirituais, à palavra do Senhor. Olha só, meus irmãos. No livro As Crônicas de Nárnia, existe uma história que é sobre o cavalo e seu menino. Nesta história, o cavalo é chamado de Bri, o menino ele é chamado de Shasta. E tinha um rei em certa localidade do mundo de Nárnia que era chamado de Tisroc. Este rei era um rei mau. E todo mundo que se direcionava a esse rei ou falava o nome desse rei, eles tinham que acrescentar logo em seguida a seguinte frase: que ele viva para sempre. Então ele falava o nome daquele rei, do presidente daquele local, mas eles tinham que falar que ele viva para sempre. Era uma maneira de você mostrar a grandeza daquela pessoa e que você estava debaixo, então, do domínio daquela pessoa. E daí aquele cavalo, que era um cavalo falante, ele não falava essa frase quando se direcionava a esse rei Tisroc. Ele não dizia que ele viva para sempre. Ele era um rei mau, era um rei que não era bom para a comunidade. Daí o pequeno Shasta, o garotinho, chegou para o cavalo e disse: olha, estou com uma dúvida muito grande, por que você, ao falar do nome do rei Tisroc, você não fala logo em seguida que ele viva para sempre? Sabe qual foi a resposta que o cavalo deu? O cavalo ele disse o seguinte: fique sabendo que eu sou um narniano livre, porque eu iria usar a linguagem de escravo. Eu achei isso magnífico, eu achei isso interessante. Fique sabendo que eu sou livre, eu sou um narniano livre. Para que eu vou usar a linguagem de escravo? Meu irmão, o mundo ele quer nos escravizar de várias e várias maneiras. Ele quer nos escravizar em vários sentidos e também, inclusive, até no uso da linguagem, como nesse exemplo dessa história das Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis, que eu acabei citando aqui. Olha, por que você não usa a linguagem ou fala a frase que ele viva para sempre? Eu sou um narniano livre, para que eu vou usar a linguagem de escravo? O mundo, como os irmãos estão bem inteirados, como que está a nossa cultura, como que está, nós estamos vivendo nesse período, eles têm tentado jogar para nós uma linguagem de escravidão, para que nós possamos nos submeter às ideologias que estão sendo implantadas aí fora. Meus irmãos, o mundo tem inventado palavras. O mundo caído, a cultura caída tem inventado palavras para que nós possamos usar e nos submeter a elas. Por exemplo, você já ouviu falar sobre os pronomes de tratamento neutro, que até o governo tá usando por aí. Por exemplo, todes, quando você vai se referir a todas as pessoas, então ao invés de você falar todos, você então inclui a palavra todes, né? É o que o mundo tem usado, infelizmente. A palavra elo, ile, trocando, você não fala mais ele e não fala mais ela, então usa um pronome neutro, né? Fala elo, ile, para abraçar todas as outras pessoas que se identificam com um gênero diferente, aquele que não é apenas homem e mulher. A palavra amigue, então perceba que o mundo tem inventado palavras. Ao invés de você falar você é meu amigo, você tem que falar então você é meu amigue. Olha só, linguagem neutra, e o mundo está empurrando isso para a sociedade, para a comunidade com ela abaixo. Então você percebe desde as autoridades já fazendo uso de palavras inventadas. E a pergunta que nós, como cristãos, devemos fazer é o seguinte, que talvez esteja na sua cabeça: será que nós devemos fazer uso dessas palavras que estão jogando para nós, que em algumas escolas já é usado, livros já são usados essas palavras, as autoridades têm usado essas palavras? Será que nós devemos fazer uso dessas palavras? Meus irmãos, a resposta é clara: evidentemente que não.
Por que nós não devemos fazer uso dessa linguagem e dessas palavras? Porque elas em si, elas carregam uma bagagem muito grande. Elas carregam um peso muito grande. Que bagagem é essa? Que peso que essas palavras carregam? Primeira coisa, elas carregam em si um erro doutrinário gigantesco. É a negação de que Deus fez homem e mulher apenas. Não existe um outro gênero. Apenas homem e mulher. Mas eles negando, né, esta realidade, então eles vão tentar jogar para a comunidade uma linguagem de escravidão, para que nós possamos nos submeter e aceitar este erro doutrinário gigantesco. Então, infelizmente, cristãos que se dizem cristãos, mas fazem uso dessa linguagem, estão dizendo automaticamente: a Bíblia está errada, quem está certo é essa linguagem. Eu preciso me submeter para ser mais aceitável e aceitar as diversas maneiras de se identificar, de identidade. Meus irmãos, fazendo isso, nós estamos dizendo automaticamente que a Bíblia, então, está errada. Então, a primeira coisa é que nessas palavras, eles carregam um erro doutrinário gigantesco. Uma outra coisa é um erro gramatical grotesco também, né? Porque essas palavras não existem na língua portuguesa. Está sendo inserido como uma maneira ideológica para que nós possamos aceitar. Então, além de ser um erro doutrinário, tem um erro gramatical bem grotesco aí também. E outra coisa que carrega em si uma bagagem ideológica pecaminosa. Então, nós não devemos fazer uso dessas palavras. Meus irmãos, o que nós devemos fazer então? Nós temos alguns exemplos na Bíblia que eu quero mostrar apenas duas situações de pessoas que o mundo tentou dobrar o joelho dessas pessoas, para que elas se submetessem às leis, às linguagens, ao estilo de vida desse mundo. Mas essas pessoas não se dobraram. Essas pessoas, mesmo tendo risco à sua própria vida, não se dobraram àquilo que o mundo tem ensinado. Vamos ver um primeiro exemplo? Você já ouviu falar de Mordecai, ou algumas traduções traz o nome Mardoqueu. Vamos lá para o livro de Esther. Esther capítulo 3, olha só uma situação que Mardoqueu ou Mordecai, ele passou. Esther capítulo 3, dos versículos 2 a 5, perceba o que aconteceu. Eu lerei aqui. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então, o rei daquela localidade deu uma autoridade extrema para Amã, ao ponto de que, quando ele passava, todos deveriam se dobrar perante Amã. Então, Amã estava passando, montado no seu cavalo, passando, e todo mundo se ajoelhava em reverência a esse rei, mostrando que ele era o rei e que elas estavam debaixo do seu poder, do seu domínio. Só que Amã, ou Mordecai, ele não se dobrava. O texto diz que ele ficava em pé, duro. Por quê? Ele era judeu. Ele adorava somente a Deus, ele não prestava adoração a um outro homem, então ele não se dobrava. O que aconteceu logo em seguida? Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgrides a ordem do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã. Olha só que interessante, meus irmãos. Quando nós não nos dobramos às ideologias que o mundo tem passado para nós, ao estilo de vida, à linguagem que o mundo tem tentado jogar a goela abaixo para nós, e nós não nos dobramos, eles vão tentar jogar uma pressão. E dia após dia essa pressão pode chegar a você. Por que você não se dobra? Por que você é intolerante? E vão começar várias acusações contra você. Acusações falsas, né? Evidentemente. Mas o texto, ele continua dizendo assim. Vou ler o 4 de novo. Sucedeu, pois, que, dizendo-lhes eles isto, dia após dia, perceba, incessante, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Então, note a pressão. Aqui eles estavam, então, jogando, né?
Mordecai para ver se realmente ele se manteria. Eles estavam processando Mordecai. Vou então processar você para ver se você ainda continua negando o uso da linguagem neutra. Vou processar você para ver se você continua ainda não e de pé, né? Não reconhecendo Amã então como autoridade. E o texto ele continua assim no versículo 5. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Olha, meus irmãos, o mundo vai ficar irado conosco, evidentemente, porque nós não seguimos as leis desse mundo, nós somos livres, nós pertencemos a uma pátria celestial, a livre Jerusalém. Nós não devemos nos submeter a esse mundo. Como o cavalo disse, sou um narniano livre, por que eu vou usar uma linguagem de escravo? Meus irmãos, nós não devemos ter uma vida de escravidão, nós não devemos ter uma linguagem de escravidão, nós somos livres, cidadãos dos céus e nós temos um Deus, um Rei que nos fez livres e nós temos normas para seguir, essas normas estão na palavra de Deus. Nós temos um grande exemplo de Mordecai que não se dobrou às dificuldades daquele século, não se dobrou às dificuldades peculiares do momento que ele estava passando. Perceba, ele estava fora da sua localidade, fora do seu país, mas mesmo fora de Jerusalém, ele não se dobrava àquilo que o mundo estava querendo impor para a vida dele. Ele era livre e nós, meus irmãos, somos livres também. Nós pertencemos a Jesus Cristo e não devemos nos dobrarmos às atitudes, às ordens pecaminosas que o mundo quer jogar para nós. Nós não devemos nos dobrar. Isso está o exemplo do uso da linguagem neutra. Nós não devemos fazer uso dela, se dobrarmos a ela, a esse bezerro de ouro que o mundo tem apresentado. Nós não devemos fazer esse dobramento de joelhos. Nós devemos ficar em pé, em reverência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e não adorarmos aquilo que o mundo tem passado. Um outro exemplo, bem famoso também nas Escrituras, é o caso de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os irmãos conhecem bem essas duas histórias que eu contei e essa que eu vou contar aqui agora também, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha só o que diz Daniel capítulo 3, eu lerei do 8 ao 13 e você vai perceber uma situação bem semelhante ao que esses três jovens eles passaram com relação ao que Mordecai também passou e isso também pode ser aplicado à nossa realidade. Olha só o que diz aí a partir do versículo 8, diz assim: Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram esses judeus, disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Perceba a expressão que é sempre usada quando alguém se dirige ao rei, né? Ó rei, viva eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha ardente. Há alguns homens judeus que tu constituísse sobre o negócio da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti e dos teus deuses, nem servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Meus irmãos, perceba a situação bem semelhante ao que Mardoqueu ele passou. Então esses jovens estavam vivendo na Babilônia e Nabucodonosor, ele orgulhoso, ele então fez uma estátua de ouro de si e fez ali um mandato. Todo mundo tem que prestar reverência e adoração a essa imagem. Quando se tocarem alguns instrumentos especiais, todo mundo para o que está fazendo e adore aquela imagem que eu coloquei ali no centro da cidade. Mas esses três jovens, eles não adoraram. Esses três jovens não se submeteram a essa ordenança pecaminosa, porque eles sabiam, se eu me submeter, eu vou estar pecando contra o meu Deus, eu estou adorando uma pessoa, estou adorando uma imagem. E a minha palavra, a palavra de Deus, a minha Bíblia, diz que eu devo adorar somente ao Senhor. Esses homens sabiam que eles poderiam ser processados e foi o que aconteceu. Eles foram processados. Então, alguns homens que não gostavam deles levaram o caso para o rei e processaram então esses três jovens. Olha, eles não estão adorando ao Senhor, não estão obedecendo a sua regra. O que vai acontecer?
o rei ficou furioso, como Amã ficou furioso com Mardoqueu. O rei ficou furioso contra esses 3 jovens e o chamou. Daí os irmãos conhecem a história que eles foram lançados dentro da fornalha de fogo. E eles falaram, olha, Deus ele pode nos livrar. E se ele não quiser nos livrar dessa fornalha, fique sabendo, ó rei, que nós não vamos prestar reverência ao Senhor. Nós adoramos somente o único Deus. Meus irmãos, essa é a nossa postura diante daquilo que o mundo tem tentado lançar para nós. Não devemos nos prostrar a este século. Não devemos nos dobrar àquilo que o mundo tem empurrado goela abaixo para a nossa vida. Linguagem neutra, uma vida pecaminosa, tudo isso nós devemos rejeitar. Perceba muito bem, nós estamos aqui na terra para agradar ao Senhor. Importa agradar a Deus do que aos homens. E nós devemos ter esse estilo de vida. Fique sabendo que você é um cidadão livre do céu. Por que você então usaria uma linguagem de escravo? Que Deus abençoe grandemente sua vida, que essa live tenha contribuído para você entender mais sobre o que nós temos passado hoje em dia. Que Deus abençoe grandemente você e sua família.